Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza aqui na AltV. Nosso tema de hoje é lixo eletrônico. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui nos nossos estúdios Ernesto Watanabe, ele é diretor da empresa Descarte Certo. Ernesto, bem-vindo. Boa tarde, obrigado Priscila, boa tarde aos espectadores também. Boa tarde. O que é a Descarte Certo? A Descarte Certo é uma empresa que tem principalmente por objetivo fazer a gestão de coleta e reciclagem de lixo eletrônico, ou seja, a gente costuma coleta e destinagem. Coleta e destinação. A gente costuma dizer que a gente junta conveniência com consciência. Uhum. Então assim, a gente vai até a casa do consumidor ou da empresa onde é gerado o lixo eletrônico, recolhe esse lixo e destina para empresas que a gente garante que vai dar uma destinação correta do ponto de vista ambiental para esse produto. Então assim, a gente junta a conveniência, porque ainda que as pessoas saibam que não pode jogar o lixo eletrônico fora de qualquer maneira, a grande maioria das pessoas não sabe de fato para onde levar e o que fazer. Uhum. E a consciência exatamente fazer em nome do consumidor, em nome da sociedade, esse trabalho de selecionar empresas e processos que vão realmente dar o tratamento adequado para o lixo eletrônico. Então assim, para tangibilizar um pouquinho para o consumidor, a gente fala essa palavra gestão, ela é meio mágica, mas normalmente o consumidor não consegue saber o que é a gestão. É assim, nós vamos na sua casa, nós pegamos o seu eletroeletrônico velho e nós vamos dar um destino ambientalmente correto para ele e dar um certificado que ele foi destinado corretamente. O que é lixo eletrônico? Lixo eletrônico, genericamente, são todos aqueles aparelhos eletrônicos que a gente, de uma forma ou de outra, alimenta via eletricidade, ou pilha, ou tomada, que a gente efetivamente deixa de usar. Produtos eletrônicos, muitas vezes, podem ser reutilizados, podem ser desconstruídos e reaproveitados, que a gente chama de lixo eletrônico, aquele que realmente não tem mais uso. Ou porque quebrou, ou porque já não é compatível com os fios de dia. A gente tem muita ideia hoje do celular, que a gente compra um, daqui a meio ano já tem outro que faz um monte de coisa diferente. Então, são produtos que, por um motivo ou por outro, a gente realmente deixa de usar definitivamente. Tem uma frase do Bob Marley que diz: o que é lixo para um é tesouro para outro. É verdade, e nesse caso particular acho que isso aplica muito bem, porque não só a parte de sustentabilidade sempre tem aquelas três vertentes, do reuso, reduzir e reciclar. Sim. Então certamente antes de reciclar tem o reuso. E na parte de eletroeletrônicos, esse é um elemento extremamente importante, porque diferente de outras coisas que a gente joga fora com uma certa indolência, o eletrônico ainda normalmente pode ser reutilizado por mais um tempo. E tende a crescer só, né, isso, porque as empresas não param de lançar novos modelos. Então, com uma coisinha só a mais, nem sempre só com uma funçãozinha a mais, ainda não é lixo eletrônico, serve muito bem, mas pela propaganda, pela necessidade da empresa de fazer com que a empresa venda, ela deixa de colocar essa nova ferramenta no antigo, que já tinha essa tecnologia, para lançar logo em seguida um novo e assim manter a empresa, né? É verdade. Então, quer dizer, assim, o produto eletroeletrônico, você tem, obviamente, categorias e categorias. Quando a gente pensa, talvez, num produto um pouco mais estático, uma televisão, uma geladeira, normalmente, quando ela deixa de funcionar e não tem muito reaproveitamento. Quando a gente fala de computador, por exemplo, é ao contrário. O computador ele é muito facilmente desmontável em partes. Então é muito fácil pegar uma parte de um e aproveitar em outro. Ou você tem uma aplicação muito sofisticada, que daqui a alguns anos esse computador não é mais capaz de realizar, mas que ele é capaz de realizar funções um pouco mais simples. A gente vê muito aquela questão da inclusão digital. Um computador que era topo de linha para uma empresa, que daqui a 3 ou 4 anos já não executa a função adequadamente, de repente uma criança ter o seu primeiro contato com o computador ainda é válido. Então, realmente, nos elétricos, quando você falou a verdade, o reuso é muito importante, porque a tecnologia se renova tanto que, eventualmente, o produto que não é topo de linha ou ideal para alguém pode ser utilizado por outro. Mas, mesmo isso requer alguns cuidados nessa avaliação, porque às vezes a gente também reusa produtos que seriam mais convenientes serem jogados fora e reciclados do que reaproveitados. E um caso que a gente tem muito contato hoje em dia é o caso da geladeira, por exemplo. Uhum. Na geladeira você vê inúmeros programas aí de governo, principalmente, trocando as geladeiras, porque aquelas geladeiras que eram de 15, 20 anos atrás, que ainda deixam a cervejinha gelada, deixam a carne conservada, ela é de uma tecnologia que tem muito consumo de energia. Então, há 20 anos atrás, quando se projetava a geladeira, consumo de energia não era uma preocupação de sustentabilidade. Hoje em dia é um problema grave. Qual o perigo de o lixo ser descartado de forma incorreta na natureza? O perigo é muito grande, né? Quer dizer, na construção dos produtos eletroeletrônicos, usa uma série de substâncias que são necessárias para que esses produtos executem as funções que a gente quer. Então, uma televisão, para mostrar uma imagem, ele requer, na sua construção, o uso de algumas substâncias, que é o que viabiliza gerar a imagem.
Só que essas mesmas substâncias, no momento que elas são, que esse produto é jogado fora, se ela entrar em contato com a natureza, ela tende a poluir fontes de alimentação, fontes de ar, fontes de água, e isso vai naturalmente, a gente vai absorver para o nosso corpo por intermédio da alimentação. Assim, a gente costuma brincar, a boa e a má notícia é que isso não mata de imediato, mas isso é um processo que vai demorar aí 15, 20 anos, mas no momento em que ele estiver realmente configurado, não tem mais solução. No dia que a gente poluir a nossa fonte de água com mercúrio, com chumbo, nós vamos dizer, vamos parar, porque aí já está contaminado e não tem mais jeito. Então, ou a gente começa a endereçar esse processo agora, ou esses contaminantes com os quais os produtos são fabricados vão acabar parando no corpo da gente daqui a 5, 10, 15 anos, dependendo do produto. E a história do lixão é problemática, porque assim, a ideia da manufatura reversa, da reciclagem do lixo eletrônico, tem dois pontos importantes. Na medida que a gente desmonta um produto e reaproveita os materiais com os quais eles são construídos, a gente está impedindo que ele vá parar na natureza e a gente está tornando virtuoso que a gente reaproveita isso no ciclo de produção. Então, assim, é extremamente importante que essas substâncias não só não vão parar na natureza, mas preferencialmente elas voltem para o processo produtivo, de maneira que a gente possa extrair cada vez menos e preservar a natureza por mais tempo. Para fazer essa coleta, a Descarte Certo cobra, certo? A gente cobra. Uhum. Como convencer o cidadão que pode fazer esse descarte no lixo normal e não pagar nada, porque ele tem essa consciência de jogar fora com a destinação correta do resíduo? Vamos falar um monte de coisa agora, porque esse é um ponto muito delicado e é extremamente importante ter essa oportunidade de conversar com o e esclarecer esse ponto. Vamos começar no primeiro ponto básico. A gente tem uma falsa impressão pelo dia a dia da gente que jogar lixo fora é uma atitude gratuita. A gente pega ali a latinha de cerveja, abre os 2 dedos, ela cai dentro do cesto e acabou a nossa obrigação. Isso evidentemente não funciona assim, porque não só o cesto, como o saquinho, como a vassoura, como a pazinha tem custo, mas o caminhão que passa fora de casa, o aterro para onde ser jogado, o uniforme do catador de lixo, tudo isso tem um custo, que é pago no frigir dos ovos pelo próprio consumidor. Né? A gente tem essa impressão que é gratuito, que o governo faz isso para nós. Não é o governo que faz isso para nós. O governo recolhe nossos impostos, o governo faz uma licitação, contrata uma empresa privada que visa lucro e que faz esse trabalho em nome da prefeitura. Então a única coisa diferente nessa história de pagar do lixo que a gente está acostumado é que em vez de pagar direto para o lixeiro que passa na frente de casa, para o catador de lixo que passa em frente do coletor de lixo, a gente paga para a prefeitura e a prefeitura paga para esse cara. Mas no frigir dos ovos tem que pagando ao consumidor de qualquer maneira. Esse é o primeiro ponto. Né? Segundo ponto é assim, vamos separar de novo lixo eletrônico de lixo comum. Lixo eletrônico tem uma série de componentes que são extremamente perigosos. Se a gente fizer isso pelo sistema de coleta de lixo comum que a gente tem hoje, isso vai acabar parando exatamente nos lixões, nos aterros que não são da categoria adequada. Acho que é um ensinamento importante, né, para o consumidor. Lixões, incineradores, isso tudo tem uma classificação pelo tipo de resíduo que você pode jogar. Então, por exemplo, resíduo hospitalar, que todo mundo tem noção que essa é uma coisa perigosa, cheia de produtos químicos, isso não vai parar no mesmo lixo onde vai parar o lixo doméstico. Isso vai parar no lixo comum, um lixo particularmente feito para isso, que é um aterro na categoria adequada. O lixo eletrônico também tem que ter o seu tratamento separado. Então, assim, pegar a lâmpada e jogar na lata de lixo é um crime ambiental terrível. Quais são os produtos eletrônicos que vocês recolhem? A Descarte Certo, em particular, trabalha com mais de 90 tipos de produtos, mas para o espectro ficar claro na cabeça do consumidor, de celular a geladeira, a gente costuma mais ou menos definir com linha branca, linha marrom, que é áudio, vídeo, televisão, informática e telefonia. E está nesse meio os eletroportáteis de cozinha, todos esses produtos mais domésticos estão incluídos no que a gente trabalha. Como que é feita essa coleta? Existem várias formas de, digamos, adquirir o serviço. Primeiro, mais simples, é pelo site. E também eu queria saber o preço, se você pudesse falar, tudo bem? Posso dar uma ideia do custo. A gente tem desde uma compra como se fosse um e-commerce na internet, você vai lá e contrata o serviço, se cadastra, faz uma forma de pagamento aquelas comuns, cartão de crédito, boleto bancário, depósito em conta, agenda o dia que você quer que a gente retire e nós mandamos um portador lá com um certificado que vai retirar o produto e nós vamos dar a destinação correta para ele. Mas além disso, existem algumas outras formas de adquirir o serviço. A gente vende ele em algumas cadeias de varejo, como as lojas do Carrefour, por exemplo. Ele vende um serviço de descarte de uma televisão. Então o cliente que tiver a televisão para jogar fora, vai no Carrefour, compra esse descarte e o processo é mais ou menos o mesmo. Ele vai entrar no site, vai agendar a data e na data nós vamos buscar
esse televisor e vamos dar o destino correto para ele. A faixa de preços, eu vou te dar duas respostas. Por exemplo, no Carrefour em particular, é uma faixa que varia de R$ 9,00 a R$ 139,00. E a diferença de preço está basicamente varia de acordo com dois parâmetros, com o tamanho do produto, né, porque a parte de transporte é um elemento importante, e quanto mais pesado, mais caro transportar. E tem a ver também com o tipo de produto, que eu mencionei. A televisão é um produto muito delicado, por causa do tubo. Então, esse processo de manufatura reversa, desmontagem e destinação de cada uma das partes, na televisão é mais complexa, por exemplo, do que na CPU de um computador. Então, isso interfere também no preço do serviço. Onde não atende, o que fazer com o seu lixo eletrônico? É legal porque vai remeter a uma coisa que a gente falou no comecinho. Hoje a Descarte Certo, ela dá cobertura em São Paulo e nos estados em volta de São Paulo, Paraná, Minas e Rio. Por que isso? Porque hoje o grosso não, nós vemos praticamente a totalidade das empresas que têm condições de dar a destinação correta do ponto de vista ambiental para o lixo eletrônico estão na região sudeste. Tem problema de eu prestar o serviço em Manaus? Até o ponto de eu recolher uma televisão, uma geladeira em Manaus e trazer para São Paulo para fazer o trabalho de distribuição, não há nenhuma dificuldade do ponto de vista logístico. Mas em termos de custo, e em termos de custo ambiental, lembra que eu falei? Será que vale a pena transportar uma geladeira para reciclar aqui? Será que eu não estou com os poluentes do transporte causando um dano ambiental maior do que eu estou ao preservar a destruição da geladeira? E se a gente sai fora desse estado, a logística é viável, mas aí o custo financeiro e o custo ambiental não compensam. Para isso, o que a Descarte Certo está fazendo, assim, eu acho que vale a pena mais um comentário sobre a Descarte Certo. Nós nos juntamos recentemente a um grupo ambiental muito forte chamado Grupo Ambipar. Né, a gente tem um monte de ações na mídia aí divulgando um pouquinho o grupo. O Grupo Ambipar é um grupo de sustentabilidade que gerencia aterros, tem gerenciamento de resíduos, tem separação de lixo urbano, tem uma série de ações de serviços na área ambiental. Com a junção do Grupo Ambipar, nós vamos começar a desenvolver, ou via terceiros, ou via nossos próprios recursos, manufaturas reversas ao redor do país. Porque no momento que eu crio um centro de manufatura reversa no Nordeste, aí essa equação de transportar das regiões do Nordeste para esse ponto central começa a se resolver. Então a gente vai conseguir prestar o serviço no Brasil inteiro sem causar com isso um dano ambiental maior do que se eu deixasse a geladeira ou a televisão lá. O que fazer hoje em dia? Hoje em dia realmente não sei fazer. Assim, guarda mais um pouco que em breve nós vamos estar dando uma solução no Brasil inteiro. Existe já uma lei que obriga o descarte correto do lixo eletrônico. Se existe essa lei, por que tem a taxa? Veja bem, a lei existe dizendo que tem que ser feito e quem é responsável pelo conjunto da operação, consumidor, distribuição e fabricante. Mas a grande discussão que tem que para lei entrar é quem paga a conta. Existe uma conta a pagar. Acho que isso assim, é muito importante ficar muito claro para o consumidor. Mais uma vez, o lixo comum também tem uma conta a pagar. Mas assim, a conta do lixo eletrônico é um pouco maior. Porque, como vocês viram o processo que eu te mostrei no filme, esse produto ele é desmontado, é separado nas partes que são reaproveitáveis, e essas partes vão para recicladores. Isso, de novo, vai impedir que caia na natureza e vai evitar que a gente tenha que extrair aquele produto de novo. Esse processo é praticamente o mesmo processo que se usa na montagem do produto. Assim como tem uma mão de obra que constrói o produto, existe uma mão de obra que desconstrói o produto. Claro. Então, esse custo existe também no lixo comum e tem que ser pago. Apenas a gente tem a ilusão que é de graça quando a gente fala disso, porque o governo paga por nós. O governo paga por nós com o nosso dinheiro. O Brasil foi apontado como grande importador ilegal de resíduos tóxicos. Por que isso acontece? Eu acho isso assim, não é que é uma discussão, acontece. De fato, a gente tem aquele caso famoso recentemente daqueles containers que vieram da Inglaterra cheios de lixo. Por engano? Não acho, não deve ter sido um engano muito grande para ser um engano. Claro. Mas assim, eu acho que o Brasil ainda não é assim, um ponto muito grave de desmanche, descarga de lixo eletrônico. A gente tem casos de lixo eletrônico em particular, na China, na Índia, na África, são muito mais graves. Mas eu acho que a gente se insere um pouquinho dentro do contexto dos países em desenvolvimento ou não desenvolvidos, para onde os países desenvolvidos inadvertidamente e erradamente mandam lixo e lixo eletrônico. Mas, assim, no caso do lixo eletrônico, a coisa eu acho que não é tão grave. China, Índia e África são pontos muito mais graves do que no Brasil. Ernesto, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você passasse o site
da Descarte Certo para o pessoal que está assistindo aqui? Pois não. O site é o www.descartecertotudojunto.com.br e eu queria aproveitar e convidá-los também para ver o www.grupoambipar.com.br, que é o grupo ao qual a gente associou, tem a Descarte Certo lá no meio, mas tem um sem número de outros serviços de sustentabilidade interessantes de se conhecer. Obrigada, Ernesto. Parabéns a você. Descarte Certo também. Tá dada a dica, Descarte Certo. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.